Quando pensamos nos grandes filmes de fantasia dos anos 80, poucos conseguem representar tão bem o espírito das aventuras épicas quanto Conan the Destroyer. Lançado em 1984 como sequência de Conan the Barbarian, o longa traz novamente o guerreiro Conan, enfrentando criaturas sobrenaturais, feiticeiros poderosos e antigos mistérios que parecem desafiar qualquer lógica. Embora o segundo filme tenha adotado um tom mais leve e aventureiro do que seu antecessor, ele continua explorando o universo sombrio criado a partir das histórias do personagem, concebido por Robert E. Howard, um dos maiores nomes da literatura de fantasia do século XX. Antes mesmo da aventura começar, existe um detalhe extremamente importante para compreender as motivações do protagonista. Conan não é apenas um guerreiro extremamente forte. Ele é um homem marcado por inúmeras perdas. Depois de enfrentar guerras, escravidão e batalhas praticamente impossíveis, a maior dor de sua vida continua sendo a morte da mulher que amava. Esse sentimento de vazio acompanha praticamente todas as suas decisões e explica por que ele aceita embarcar em uma missão que, para qualquer outra pessoa, pareceria completamente insana. É justamente nesse momento que a narrativa apresenta uma proposta interessante. Em vez de simplesmente oferecer riqueza ou poder, alguém promete a Conan aquilo que nenhum tesouro seria capaz de comprar: a possibilidade de reencontrar o amor perdido. Essa promessa desperta imediatamente sua atenção, porque durante toda a sua trajetória, ele demonstrou que nenhuma conquista material consegue preencher o vazio deixado pela perda de sua companheira. A direção utiliza essa motivação como ponto de partida para criar uma jornada que mistura magia, religião, política e mitologia. Ao contrário do primeiro filme, que era mais brutal e dramático, aqui a proposta se aproxima das clássicas aventuras fantásticas dos anos 80, com criaturas gigantescas, templos antigos, magos misteriosos e inúmeras armadilhas espalhadas pelo caminho. Visualmente, o filme também apresenta uma mudança significativa. Os cenários são mais grandiosos e coloridos, aproximando-se de contos épicos medievais. Diversas locações naturais foram utilizadas para transmitir a sensação de que Conan atravessa um continente inteiro em busca de um objetivo praticamente impossível. No centro dessa nova missão, aparece uma rainha extremamente inteligente e manipuladora. Desde o primeiro momento, ela demonstra possuir enorme influência política e domínio sobre conhecimentos ocultos. Diferentemente de muitos vilões que dependem apenas da força, essa personagem prefere controlar os acontecimentos através de mentiras cuidadosamente planejadas. Ela oferece um acordo ao guerreiro. Caso Conan aceite cumprir determinada missão, ela utilizará seus poderes para devolver a vida à mulher que ele tanto ama. É exatamente essa promessa que faz o protagonista abandonar qualquer desconfiança inicial. Naturalmente, o espectador percebe que existe algo estranho naquela proposta. A rainha nunca explica completamente quais são suas verdadeiras intenções. Pelo contrário, em vários momentos, ela esconde informações importantes, demonstrando que existe um plano muito maior acontecendo nos bastidores. Essa construção narrativa é eficiente, justamente porque coloca o público em posição privilegiada. Enquanto Conan acredita estar caminhando rumo à realização de seu maior sonho, nós percebemos pequenos sinais de que tudo pode fazer parte de uma enorme armadilha. Outro elemento interessante apresentado logo no início é a princesa que acompanha a expedição. Ela parece apenas uma jovem inocente pertencente à família real, mas logo descobrimos que existe um motivo específico para sua presença naquela missão. Segundo antigas profecias, apenas alguém com determinadas características poderia acessar um antigo santuário escondido durante séculos. Isso transforma a princesa na verdadeira chave viva para alcançar um artefato extremamente poderoso. É importante observar que o filme trabalha bastante com antigas lendas. Em vez de utilizar explicações científicas, praticamente tudo acontece por causa de profecias, rituais e crenças ancestrais. Esse estilo era bastante comum nas produções de fantasia da década de 80. Enquanto Conan aceita proteger a jovem durante toda a viagem, a rainha prepara outro plano secretamente. Ela ordena que um de seus principais soldados elimine o guerreiro assim que a missão chegar ao fim. Dessa maneira,
ninguém descobrirá seus verdadeiros objetivos. Essa traição representa um dos principais motores dramáticos da história. Conan inicia a aventura acreditando estar ajudando alguém poderoso em troca de uma recompensa justa. Entretanto, o espectador logo percebe que ele próprio se tornou apenas mais uma peça dentro de um enorme jogo político. Ao longo da preparação da viagem, também conhecemos um velho aliado especializado em magia. Diferentemente de Conan, que resolve praticamente tudo utilizando sua espada, esse companheiro representa o conhecimento, a inteligência e os antigos segredos do mundo sobrenatural. Essa diferença entre força física e magia cria um equilíbrio interessante dentro do grupo. Enquanto Conan enfrenta os inimigos diretamente, o mago costuma encontrar soluções através de feitiços, ilusões e conhecimentos esquecidos. Pouco tempo depois, a jornada começa oficialmente. Como acontece em praticamente toda aventura clássica, o grupo atravessa diferentes regiões repletas de perigos inesperados. Cada local apresenta novos desafios, reforçando a sensação de que o mundo criado pelo filme é muito maior do que aquilo mostrado na tela. Outro aspecto que merece destaque é o trabalho realizado por Arnold Schwarzenegger. Embora naquela época ainda estivesse consolidando sua carreira em Hollywood, o ator já possuía enorme presença física. Sua interpretação transforma Conan em um personagem que transmite força, mesmo quando permanece completamente em silêncio. Grande parte da personalidade do protagonista é construída justamente através da linguagem corporal. Poucas palavras são suficientes para que o público compreenda seus sentimentos. Seu olhar, sua postura e suas expressões comunicam muito mais do que longos diálogos. Além de Schwarzenegger, o elenco também reúne nomes conhecidos da época, incluindo Grace Jones, cuja personagem adiciona uma energia completamente diferente ao grupo principal, graças ao seu estilo de combate agressivo e personalidade extremamente marcante. Outro nome importante é Wilt Chamberlain, cuja presença reforça ainda mais a imponência física dos guerreiros apresentados durante a aventura. A trilha sonora procura manter parte da identidade criada anteriormente por Basil Poledouris, compositor responsável por uma das músicas mais lembradas do cinema de fantasia. Embora o segundo filme apresente diferenças em relação ao original, ainda existe uma forte preocupação em criar uma atmosfera épica durante os momentos mais importantes. Do ponto de vista técnico, Conan the Destroyer investe bastante em efeitos práticos, maquiagem e cenários construídos fisicamente. Na década de 80, praticamente todos os monstros eram produzidos através de figurinos elaborados, animatrônicos e enormes estruturas mecânicas, algo que ainda hoje desperta admiração entre muitos fãs do gênero. Essa escolha faz com que diversas criaturas apresentem textura e peso reais, aumentando a sensação de perigo durante as batalhas. Enquanto isso, a viagem continua revelando lentamente que aquela missão está muito longe de ser apenas uma simples busca por um objeto mágico. Cada nova descoberta aproxima Conan de uma conspiração envolvendo antigas divindades, sacrifícios e forças capazes de alterar completamente o destino daquele reino. Sem imaginar que está sendo manipulado desde o início, o guerreiro continua seguindo em frente, determinado a cumprir sua promessa. Para ele, pouco importa quantos inimigos apareçam pelo caminho. Se existir a menor possibilidade de recuperar a mulher que perdeu, nenhuma batalha será difícil demais. E é justamente essa esperança que conduz toda a primeira parte da história, preparando o terreno para uma jornada repleta de criaturas fantásticas, alianças inesperadas, traições perigosas e desafios que colocarão à prova não apenas a força de Conan, mas também sua capacidade de confiar nas pessoas ao seu redor. Perfeito! Vamos continuar com a parte 2, mantendo o mesmo estilo de análise narrativa ativa em português do Brasil. À medida que a expedição avança, Conan começa a perceber que aquela missão é muito mais complicada do que parecia no início. Os caminhos tornam-se cada vez mais perigosos, e cada obstáculo revela um pouco mais sobre o verdadeiro mundo em que a história acontece. Diferentemente das aventuras convencionais, onde os heróis simplesmente seguem de um ponto ao outro enfrentando inimigos,
Aqui existe uma constante sensação de que forças muito antigas observam cada movimento do grupo. A princesa continua sendo protegida de perto, mas seu comportamento demonstra que ela própria desconhece a importância do papel que desempenha. Ela acredita estar apenas cumprindo uma missão determinada pela rainha, sem imaginar que seu destino já havia sido decidido muito antes de seu nascimento. Essa inocência faz com que Conan passe a enxergá-la não apenas como alguém que precisa ser escoltada, mas como uma jovem presa em uma conspiração muito maior do que consegue compreender. Enquanto isso, o velho mago que acompanha o grupo demonstra conhecer lendas antigas sobre templos esquecidos e entidades sobrenaturais. Em diversos momentos, ele alerta Conan para tomar cuidado com promessas feitas por governantes poderosos. Segundo ele, magia e ambição quase sempre caminham lado a lado, e quando alguém oferece algo impossível em troca de um favor aparentemente simples, normalmente existe um preço oculto. Essas conversas ajudam a desenvolver ainda mais a personalidade do protagonista. Conan não é um homem ingênuo, mas sua esperança de reencontrar o amor perdido fala mais alto do que qualquer desconfiança. Mesmo percebendo pequenas contradições na missão, ele decide continuar seguindo em frente, porque acredita que aquela pode ser sua única oportunidade de mudar o próprio destino. Pouco depois, a jornada apresenta outro personagem extremamente importante. Uma guerreira selvagem cruza o caminho da expedição durante um confronto contra vários atacantes. Sua habilidade em combate impressiona imediatamente Conan. Ela utiliza lanças, espadas e movimentos rápidos para sobreviver contra um número muito maior de inimigos. Essa personagem acrescenta uma nova dinâmica ao grupo. Diferentemente da princesa, ela não precisa ser protegida. Pelo contrário, ela demonstra ser capaz de enfrentar praticamente qualquer guerreiro de igual para igual. Sua personalidade forte cria diversos momentos de tensão, especialmente porque ela desconfia das intenções de todos ao redor. A relação entre Conan e essa guerreira cresce lentamente através do respeito conquistado durante os combates. Não existe uma amizade imediata. Ambos reconhecem que sobreviveram porque sabem lutar, e essa admiração mútua torna-se uma das bases da equipe durante o restante da aventura. Ao mesmo tempo, o filme procura equilibrar a ação com momentos de humor. Alguns integrantes do grupo apresentam comportamentos mais descontraídos, funcionando como um alívio cômico entre uma batalha e outra. Essa foi uma das mudanças mais evidentes em relação ao primeiro filme, que possuía uma atmosfera muito mais pesada e dramática. Na época do lançamento, essa diferença dividiu opiniões. Parte da crítica elogiou o fato de a sequência ser mais acessível para um público maior, enquanto outros consideraram que o tom leve diminuiu parte da intensidade presente no filme original. Ainda assim, muitos fãs passaram a apreciar essa abordagem, justamente por transformá-la em uma aventura de fantasia clássica, semelhante aos grandes sucessos familiares dos anos 80. Conforme o grupo atravessa montanhas, desertos e florestas, a direção aproveita para mostrar cenários grandiosos que ampliam a escala daquele universo. Embora o orçamento tenha sido menor do que o de muitas superproduções posteriores, o trabalho artístico consegue transmitir a sensação de que Conan percorre terras praticamente inexploradas. Durante esse percurso, surgem diversas referências às antigas civilizações que dominaram aquele mundo muito antes do nascimento dos personagens atuais. Ruínas gigantescas aparecem espalhadas pela paisagem, lembrando constantemente que impérios inteiros desapareceram com o passar dos séculos. Essa construção visual reforça um dos temas centrais da franquia. Por mais poderoso que um reino pareça, o tempo acaba destruindo tudo. Em paralelo, a rainha continua manipulando os acontecimentos sem que Conan perceba. Em seu palácio, ela conversa secretamente com seus aliados e confirma que a princesa jamais deverá retornar viva depois que cumprir sua função. O objetivo verdadeiro não é recuperar um simples artefato antigo, mas realizar um ritual capaz de despertar uma força adormecida há muito tempo. Essas cenas aumentam a tensão, porque o público passa a conhecer informações que permanecem ocultas para os protagonistas. Cada novo passo dado pelo grupo aproxima todos de uma armadilha cuidadosamente preparada. Outro aspecto interessante é a maneira como o filme trabalha a mitologia.
Em vez de explicar tudo diretamente, várias informações são reveladas através de inscrições antigas, templos abandonados e histórias transmitidas oralmente. Isso faz com que o espectador descubra os segredos do mundo praticamente ao mesmo tempo que os personagens. A fotografia também merece destaque. Muitas cenas utilizam iluminação natural durante o nascer e o pôr do sol, criando imagens que reforçam a atmosfera épica da jornada. As paisagens abertas contrastam com os ambientes escuros dos templos, onde predominam sombras, fogo e arquitetura gigantesca. Enquanto a viagem continua, Conan demonstra novamente por que se tornou uma lenda entre guerreiros. Diversos inimigos tentam impedir o avanço do grupo, mas poucos conseguem resistir à força brutal do bárbaro. No entanto, o filme procura mostrar que somente músculos não serão suficientes para vencer todos os desafios. Existem armadilhas que apenas inteligência, magia ou trabalho em equipe conseguem superar. Essa combinação entre força física e estratégia torna os confrontos mais variados. Em vez de depender exclusivamente das cenas de espada, a narrativa introduz enigmas, mecanismos antigos e criaturas sobrenaturais que obrigam os personagens a improvisar constantemente. No elenco, além de Arnold Schwarzenegger, outro destaque importante é Olivia d'Abo, responsável por interpretar a jovem princesa. Sua atuação reforça a transformação gradual da personagem, que começa a aventura como alguém extremamente inocente, mas aos poucos entende que seu destino pode decidir o futuro de todo um reino. Também chama a atenção a presença de Sarah Douglas, cuja interpretação transmite frieza e manipulação, tornando a rainha uma antagonista muito mais perigosa por sua inteligência do que por sua capacidade de lutar. Financeiramente, Conan the Destroyer obteve um desempenho sólido nas bilheterias internacionais. Embora não tenha repetido exatamente o mesmo impacto cultural do primeiro filme, arrecadou dezenas de milhões de dólares mundialmente e ajudou a consolidar ainda mais Arnold Schwarzenegger como um dos grandes astros de ação da década de 1980. O sucesso comercial também abriu caminho para novas adaptações envolvendo o universo de Conan nos anos seguintes. À medida que o grupo se aproxima do antigo templo escondido, todos sentem que algo estranho começa a acontecer. O ambiente torna-se silencioso demais, os animais desaparecem e antigas construções surgem parcialmente destruídas pela ação do tempo. Cada detalhe transmite a sensação de que aquele lugar permaneceu isolado do restante do mundo durante séculos. Sem perceber, Conan está cada vez mais próximo de descobrir que a verdadeira batalha daquela jornada não será contra soldados ou monstros, mas contra a mentira que sustentou toda a missão desde o primeiro momento. Depois de atravessar dias de viagem por regiões praticamente esquecidas pelo restante do mundo, o grupo finalmente percebe que está entrando em um território onde a própria natureza parece esconder segredos antigos. As montanhas tornam-se mais altas, a vegetação muda completamente e enormes ruínas começam a surgir entre as pedras, indicando que aquela região já pertenceu a uma civilização extremamente poderosa. Cada construção abandonada transmite a sensação de que incontáveis gerações passaram por ali, antes de desaparecer misteriosamente. Conan observa tudo em silêncio. Embora não demonstre medo, sua experiência como guerreiro permite perceber quando um lugar guarda algo incomum. Em toda a sua vida, ele já enfrentou exércitos, feiticeiros, monstros e animais gigantescos. Mas existe algo naquele ambiente que provoca uma sensação diferente. Não é apenas o perigo físico. É como se toda aquela terra estivesse envolvida por uma antiga maldição. Enquanto segue em viagem, o mago do grupo encontra símbolos gravados em enormes blocos de pedra. Depois de analisá-los cuidadosamente, ele explica que aquelas inscrições pertencem a um povo extremamente antigo, que acreditava que determinados deuses podiam caminhar entre os homens. Segundo essas lendas, existia uma entidade cujo poder era tão destrutivo que seus próprios seguidores decidiram aprisioná-la, para impedir o fim do mundo conhecido. Essa informação desperta imediatamente a curiosidade da princesa. Até aquele momento, ela acreditava que a missão consistia apenas em recuperar um artefato sagrado perdido, havia muitos séculos. Entretanto, aquelas inscrições sugerem que o objeto escondido no templo
possuía uma importância muito maior do que simplesmente representar um tesouro. Conan permanece atento durante toda a conversa. Apesar de não confiar completamente em profecias e antigos manuscritos, ele aprendeu ao longo da vida que muitas histórias consideradas lendas acabam escondendo alguma verdade. Afinal, boa parte dos monstros que enfrentou anteriormente também eram vistos como simples mitos, até aparecerem diante de sua espada. Pouco depois, a expedição encontra uma antiga ponte parcialmente destruída pelo tempo. O caminho é estreito e perigoso, obrigando todos a atravessar lentamente. A direção utiliza esse momento para aumentar a tensão, sem recorrer imediatamente às batalhas. O silêncio domina a sequência inteira, interrompido apenas pelo vento que atravessa o enorme desfiladeiro abaixo dos personagens. De repente, pequenas pedras começam a cair da encosta. Conan imediatamente percebe que alguém está observando o grupo. Em questão de segundos, vários guerreiros surgem entre as rochas tentando impedir a passagem da expedição. O combate acontece de maneira rápida e extremamente dinâmica. Conan demonstra novamente toda a sua habilidade com a espada, derrotando vários adversários quase sem esforço. Entretanto, o interessante dessa sequência não é apenas a ação. Ela mostra que o grupo finalmente começa a funcionar como uma verdadeira equipe. Enquanto Conan enfrenta os inimigos mais fortes, a guerreira protege a princesa dos ataques laterais. O mago utiliza pequenos feitiços para criar distrações, enquanto os demais companheiros trabalham juntos para impedir que sejam cercados. Essa cooperação representa uma mudança importante na narrativa. No início da história, cada integrante parecia agir individualmente. Agora, todos começam a confiar uns nos outros, formando um grupo capaz de enfrentar desafios muito maiores. Depois da batalha, Conan percebe que alguns daqueles guerreiros utilizavam símbolos semelhantes aos encontrados nas antigas ruínas. Isso indica que ainda existem pessoas protegendo os segredos daquele templo, mesmo depois de tantos séculos. O mago acredita que esses guardiões fazem parte de uma antiga ordem criada para impedir que qualquer pessoa desperte a entidade aprisionada. Caso essa teoria esteja correta, significa que a missão entregue pela rainha pode colocar todo o mundo em risco. Mesmo assim, Conan decide continuar. Seu objetivo permanece o mesmo. A promessa de recuperar sua amada continua sendo mais forte do que qualquer suspeita. Esse conflito interno transforma o protagonista em um personagem muito mais interessante. Ele não é movido por ambição nem pelo desejo de conquistar reinos. Sua única motivação continua sendo corrigir uma tragédia do passado. Enquanto isso, o filme começa a explorar ainda mais o relacionamento entre Conan e a princesa. Inicialmente, ela enxergava o guerreiro apenas como um guarda-costas contratado para protegê-la. Aos poucos, porém, passa a perceber que existe muito mais humanidade por trás daquele homem aparentemente frio e silencioso. Durante uma conversa ao redor da fogueira, ela pergunta por que Conan aceita arriscar tanto a própria vida. O bárbaro responde de forma simples. Algumas pessoas vivem procurando riqueza, outras desejam poder. Ele apenas deseja uma segunda oportunidade. Essa pequena conversa resume perfeitamente toda a essência do personagem. Mesmo sendo conhecido por sua força física, Conan continua sendo alguém profundamente marcado pela perda. Essa característica diferencia bastante o herói de muitos protagonistas de fantasia da época. Ao mesmo tempo, a guerreira observa tudo à distância. Ela percebe que Conan está começando a criar um forte sentimento de proteção pela princesa, algo que poderá influenciar suas decisões mais adiante. Enquanto o grupo descansa, a narrativa corta novamente para o castelo da rainha. Ali descobrimos que os preparativos para um antigo ritual continuam avançando. Sacerdotes organizam objetos cerimoniais, soldados reforçam a segurança do palácio e diversos símbolos religiosos aparecem espalhados pelo salão principal. Tudo indica que a chegada da princesa representa apenas o último elemento necessário para completar um plano preparado durante muitos anos. A rainha demonstra enorme confiança. Em nenhum momento ela acredita que Conan será capaz de descobrir a verdade antes que seja tarde demais. Essa segurança
revela o quanto ela conhece cada etapa do ritual. Ela sabe exatamente como manipular as pessoas ao seu redor. É justamente essa inteligência que faz dela uma antagonista tão perigosa. Ela quase nunca precisa lutar. Seus maiores ataques acontecem através da mentira. Do ponto de vista técnico, essa parte do filme apresenta um dos aspectos mais interessantes da produção. Grande parte das ruínas utilizadas durante a jornada foi construída fisicamente, combinando cenários reais com enormes estruturas cenográficas. Na década de 1980, isso exigia um trabalho gigantesco das equipes de arte. Sem computadores capazes de criar ambientes digitais, praticamente tudo precisava ser construído manualmente. Essa dedicação ainda hoje impressiona muitos fãs do cinema clássico. Outro destaque continua sendo o figurino. As armaduras, espadas, escudos e roupas utilizadas pelos personagens ajudam a criar uma identidade visual bastante própria para aquele universo. Cada povo apresentado possui estilos diferentes, permitindo que o espectador reconheça facilmente a origem de diversos personagens, apenas observando suas vestimentas. A trilha sonora também acompanha essa mudança de atmosfera. À medida que o grupo se aproxima do templo, a música abandona os temas heróicos e passa a utilizar sons mais misteriosos, reforçando a sensação de que algo extremamente perigoso está esperando logo adiante. Finalmente, depois de vários dias atravessando territórios praticamente inexplorados, Conan e seus companheiros conseguem enxergar ao longe a gigantesca construção onde acreditam estar escondida a chave necessária para continuar a missão. Mesmo parcialmente destruído pelo tempo, o templo permanece imponente. Suas enormes colunas parecem desafiar a própria natureza. Esculturas gigantes observam silenciosamente todos aqueles que se aproximam. Nenhum pássaro voa sobre o local. Nenhum animal se aproxima das antigas muralhas. É como se toda a região respeitasse aquele lugar sagrado. Conan segura firmemente sua espada. Ele sabe que, a partir daquele momento, não existe mais possibilidade de voltar atrás. Cada passo dado em direção ao templo também o aproxima da verdade sob a promessa feita pela rainha. Sem imaginar que está prestes a enfrentar um dos maiores desafios de toda a sua jornada, o guerreiro conduz o grupo até a enorme entrada de pedra. Assim que atravessam os antigos portões, uma sensação de silêncio absoluto toma conta de todos. A aventura acaba de entrar em sua fase mais perigosa. Assim que Conan e seus companheiros atravessam a gigantesca entrada do antigo templo, o ambiente muda completamente. O vento desaparece, os sons da natureza deixam de existir e um silêncio quase absoluto domina cada corredor daquela construção milenar. A iluminação passa a depender apenas da luz que atravessa pequenas aberturas no teto de pedra, criando sombras que fazem cada estátua parecer viva. A direção utiliza essa mudança de atmosfera para transmitir ao espectador a sensação de que os personagens deixaram o mundo conhecido para entrar em um lugar onde antigas regras já não se aplicam. Enquanto caminham lentamente pelos corredores, o mago observa as paredes cobertas por símbolos extremamente antigos. Algumas figuras representam guerreiros ajoelhados diante de criaturas monstruosas, enquanto outras mostram sacerdotes realizando cerimônias misteriosas. Mesmo sem compreender completamente aquele idioma, ele percebe que toda a arquitetura foi construída em torno de um único propósito: proteger algo considerado sagrado e, ao mesmo tempo, extremamente perigoso.
Conan permanece atento a qualquer movimento. Sua experiência em inúmeras batalhas faz com que ele caminhe sempre à frente do grupo, analisando cada porta, cada coluna e cada possível armadilha escondida entre as pedras. Ao contrário dos demais, ele sabe que muitos inimigos não precisam estar visíveis para representar uma ameaça. Em lugares como aquele, o perigo pode surgir do chão, das paredes ou até mesmo do teto. Essa característica do personagem é uma das razões pelas quais Conan continua sendo lembrado como um dos grandes heróis da fantasia. Ele nunca depende exclusivamente de sua força física. Seu instinto de sobrevivência, desenvolvido durante anos enfrentando guerras e situações extremas, faz com que esteja constantemente preparado para reagir ao inesperado. Enquanto avançam, a princesa demonstra um misto de curiosidade e receio. Pela primeira vez desde o início da jornada, ela percebe que talvez as histórias contadas sobre aquele templo fossem verdadeiras. Não se trata apenas de um local abandonado pelo tempo. Existe uma sensação permanente de que algo continua observando todos os que entram ali. Poucos minutos depois, o grupo encontra uma enorme sala sustentada por colunas gigantescas. No centro, existe um mecanismo antigo, formado por engrenagens de pedra, correntes enferrujadas e enormes discos cobertos por inscrições. O mago conclui que aquele sistema provavelmente funcionava como uma espécie de proteção contra invasores. Ao tentar compreender o funcionamento do mecanismo, um pequeno movimento acidental ativa uma sequência de armadilhas espalhadas por toda a sala. Grandes lâminas começam a surgir das paredes. Dardos são lançados de diferentes direções. Partes do piso cedem repentinamente. O filme constrói essa sequência como uma demonstração de que nem todos os desafios podem ser vencidos através da violência. Conan utiliza sua agilidade para escapar das armadilhas, enquanto seus companheiros precisam trabalhar juntos para encontrar uma forma de desativar todo o mecanismo antes que alguém seja atingido. Essa colaboração fortalece ainda mais os laços entre os integrantes da expedição. Cada personagem contribui utilizando aquilo que sabe fazer melhor. A guerreira protege os companheiros durante a fuga, o mago interpreta os símbolos gravados nas pedras, e Conan utiliza sua força para mover estruturas que permaneceram imóveis durante séculos. Depois de superar esse primeiro obstáculo, todos percebem que a construção foi projetada para impedir a chegada de qualquer intruso. Isso aumenta ainda mais a importância da missão. Se tantas armadilhas foram criadas para proteger aquele lugar, o objeto escondido em seu interior certamente possui um valor muito maior do que imaginavam. Enquanto exploram novas galerias, a fotografia do filme continua chamando atenção. A combinação entre tochas, fumaça e enormes salões de pedra cria imagens bastante marcantes, reforçando o aspecto lendário daquela civilização desaparecida. Mesmo décadas após seu lançamento, muitos desses cenários continuam sendo lembrados, justamente porque foram construídos fisicamente, utilizando cenografia tradicional em vez de efeitos digitais. Esse cuidado artístico é um dos motivos pelos quais muitas produções dos anos 80 ainda conservam um charme especial. As paredes apresentam textura real, os objetos possuem peso, e os atores interagem diretamente com o ambiente, aumentando a sensação de autenticidade durante toda a aventura. Em determinado momento, o grupo encontra uma gigantesca porta ornamentada, com esculturas representando serpentes entrelaçadas. O mago explica que, em diversas culturas antigas, a serpente simbolizava conhecimento,
poder e transformação. No universo de Conan, esse símbolo também aparece associado a antigas religiões que buscavam controlar forças consideradas proibidas. A princesa observa atentamente uma pequena abertura no centro da porta. Ela percebe que existe um encaixe com o mesmo formato descrito nas antigas histórias sobre a chave perdida. Pela primeira vez, todos entendem que estão realmente próximos do objetivo principal da missão. Mesmo assim, Conan continua desconfiado. Algo ainda não parece fazer sentido. Se a rainha desejava apenas recuperar um artefato antigo, por que esconder tantas informações durante toda a viagem? Por que enviar soldados secretos para acompanhar a expedição? E por que insistir tanto para que a princesa participasse daquela missão? Essas perguntas começam a ocupar os pensamentos do guerreiro. Enquanto isso, a narrativa alterna novamente para o castelo. A rainha acompanha os acontecimentos através de seus conselheiros e demonstra enorme satisfação ao descobrir que Conan conseguiu superar praticamente todos os obstáculos previstos. Ela não celebra apenas o sucesso da missão. Na verdade, cada etapa concluída aproxima o ritual de seu verdadeiro objetivo. Essa construção da antagonista merece destaque. Em vez de recorrer constantemente à violência, ela manipula pessoas, controla informações e utiliza promessas cuidadosamente calculadas para fazer com que outros realizem o trabalho por ela. Do ponto de vista narrativo, essa estratégia cria um contraste interessante entre heroísmo e manipulação. Conan representa alguém direto, transparente e fiel à própria palavra. A rainha simboliza exatamente o oposto, uma governante capaz de sacrificar qualquer pessoa para alcançar seus objetivos. Enquanto o grupo continua explorando o templo, o mago encontra uma nova inscrição parcialmente preservada. Depois de algum tempo estudando os símbolos, ele conclui que o texto menciona um antigo ritual envolvendo uma jovem de sangue real. Essa descoberta provoca um longo silêncio. Todos olham para a princesa. Embora o texto esteja incompleto, existe uma possibilidade inquietante. Talvez ela nunca tenha sido escolhida para acompanhar a missão. Talvez tenha sido escolhida para algo muito pior. Conan imediatamente pergunta por que essa informação não apareceu nas outras inscrições encontradas anteriormente. O mago responde que boa parte da história foi destruída ao longo dos séculos, e apenas pequenos fragmentos sobreviveram. Mesmo assim, tudo indica que o ritual mencionado não termina com a recuperação de um simples objeto. A partir desse momento, a desconfiança do guerreiro aumenta consideravelmente. Ainda assim, ele decide continuar. Se abandonar a missão agora, jamais descobrirá toda a verdade. Além disso, sua promessa continua de pé. Ele ainda acredita existir uma possibilidade de recuperar a mulher que perdeu. Esse conflito entre esperança e suspeita torna a jornada cada vez mais interessante. Conan começa a compreender que está sendo manipulado, mas ainda não possui provas suficientes para abandonar completamente a missão. Enquanto isso, os corredores do templo tornam-se ainda mais estreitos e escuros. O grupo percebe que finalmente está chegando ao setor mais antigo da construção, onde provavelmente permanece escondido o artefato procurado durante tanto tempo. Ninguém imagina que, logo adiante, não encontrarão apenas respostas. Também encontrarão perigos capazes de colocar toda a expedição à prova. E será justamente dentro dessas antigas ruínas que Conan começará a enxergar, pela primeira vez,
o verdadeiro tamanho da conspiração preparada pela rainha. À medida que Conan e seus companheiros avançam pelos corredores mais profundos do antigo templo, a sensação de estarem entrando em um lugar proibido torna-se cada vez mais intensa. O ar parece mais pesado. As paredes apresentam marcas deixadas por séculos de abandono, e enormes pilares sustentam uma estrutura que desafia a lógica. Mesmo depois de tanto tempo, aquela construção continua praticamente intacta, como se alguma força invisível estivesse preservando tudo exatamente da maneira como havia sido deixado pelos antigos sacerdotes. O silêncio absoluto é interrompido apenas pelo som dos passos do grupo ecoando pelos corredores. Nenhum animal vive naquele lugar. Nenhum sinal de vida aparece ao redor. Essa ausência completa de movimento aumenta ainda mais a tensão, porque Conan sabe que lugares excessivamente silenciosos costumam esconder os maiores perigos. Enquanto observam cuidadosamente o ambiente, o mago encontra uma enorme parede coberta por desenhos extremamente detalhados. Diferentemente das inscrições anteriores, aquelas imagens contam praticamente uma história inteira. Ele começa a interpretar cada figura lentamente, tentando reconstruir acontecimentos ocorridos milhares de anos antes. As primeiras ilustrações mostram uma antiga civilização vivendo em paz, graças ao poder de um artefato sagrado. Em seguida, aparecem sacerdotes realizando cerimônias diante de uma entidade representada por enormes chifres. Conforme a sequência continua, os desenhos tornam-se cada vez mais violentos, revelando guerras, destruição e sacrifícios humanos. O mago compreende imediatamente o significado daquelas imagens. A entidade venerada pelos antigos não era uma divindade benevolente. Era uma criatura cuja existência colocava toda a humanidade em perigo. Segundo aquelas inscrições, os próprios seguidores decidiram aprisionar o ser depois de perceberem que haviam libertado uma força impossível de controlar. Essa descoberta muda completamente a percepção da missão. Até aquele momento, Conan acreditava estar apenas recuperando uma chave antiga. Agora, ele entende que essa chave talvez exista justamente para impedir que alguém volte a despertar aquela criatura. Enquanto todos analisam os desenhos, a princesa demonstra enorme preocupação. Ela pergunta por que a rainha jamais mencionou qualquer uma daquelas histórias. Ninguém responde. O silêncio de Conan já revela que ele começa a aceitar uma possibilidade extremamente desagradável. Talvez toda a missão tenha sido construída sobre uma enorme mentira. Mesmo assim, eles ainda precisam encontrar respostas. O grupo continua caminhando, até chegar diante de uma gigantesca porta de pedra. Ela é muito maior do que qualquer outra vista anteriormente e apresenta um mecanismo extremamente complexo. No centro, existe um espaço vazio perfeitamente compatível com a descrição da antiga chave. Mas antes que possam se aproximar, o chão começa a tremer. Enormes blocos deslizam pelas paredes. Colunas inteiras começam a se mover. Em poucos segundos, uma criatura gigantesca desperta diante deles. O guardião do templo permanece imóvel durante alguns instantes. Seu corpo parece uma mistura entre pedra e carne, como se tivesse permanecido adormecido durante séculos, aguardando exatamente aquele momento. A direção constrói essa sequência utilizando efeitos práticos impressionantes para a época. Em vez de depender exclusivamente de truques visuais, boa parte da criatura foi criada através de enormes estruturas mecânicas,
combinadas com maquiagem e animatrônicos, técnica bastante utilizada no cinema fantástico dos anos 80. Assim que o monstro desperta completamente, Conan percebe que enfrentá-lo não será simples. A espada que derrotou inúmeros guerreiros talvez não seja suficiente contra um inimigo daquele tamanho. Mesmo assim, ele avança sem hesitar. Enquanto o restante do grupo tenta proteger a princesa, Conan atrai toda a atenção da criatura. Cada golpe faz o enorme guardião recuar apenas alguns centímetros. A diferença de força entre ambos é evidente. Mesmo extremamente poderoso, Conan continua sendo apenas um homem, diante de uma criatura construída para proteger aquele lugar por toda a eternidade. O combate demonstra uma característica constante do personagem. Ele jamais desiste apenas porque o adversário parece mais forte. Pelo contrário, quanto maior o desafio, maior sua determinação. Enquanto isso, o mago percebe que o guardião reage de maneira diferente sempre que determinadas inscrições localizadas no chão são atingidas. Rapidamente, ele conclui que o monstro talvez esteja ligado ao próprio mecanismo do templo. Em vez de simplesmente derrotá-lo através da força, será necessário compreender seu funcionamento. Essa solução reforça novamente o equilíbrio entre inteligência e poder físico, presente durante toda a narrativa. Conan continua distraindo o inimigo, enquanto seus companheiros procuram alguma maneira de desativar o mecanismo. Depois de alguns minutos, conseguem acionar parte das antigas engrenagens escondidas sob o piso. As enormes correntes começam a se mover. O guardião perde parte de sua mobilidade. Aproveitando esse momento, Conan desfere uma sequência de golpes precisos que finalmente conseguem derrubar a criatura. Quando tudo termina, o grupo permanece alguns segundos completamente imóvel. Todos respiram aliviados. Não apenas sobreviveram, também provaram que conseguirão enfrentar desafios ainda maiores. A batalha fortalece ainda mais a confiança entre os integrantes da expedição. Agora, ninguém duvida da capacidade de Conan liderar o grupo até o final da missão. Depois de atravessarem a sala do guardião, finalmente alcançam a antiga câmara onde acreditam estar escondida a chave. No centro, existe um pedestal iluminado por um feixe de luz que atravessa uma abertura no teto. Sobre ele, repousa um objeto coberto por pedras preciosas e símbolos antigos. A princesa aproxima-se lentamente. Assim que toca o artefato, todo o templo começa a tremer novamente. Portas se abrem automaticamente. Passagens secretas tornam-se visíveis. Ao mesmo tempo, uma intensa energia percorre toda a construção. O mago percebe imediatamente o que aconteceu. A chave não apenas foi encontrada, ela acabou de ativar mecanismos que permaneceram adormecidos durante séculos. Isso significa que alguém do lado de fora provavelmente também percebeu que o artefato finalmente foi recuperado. Enquanto Conan observa cuidadosamente a chave, sente que existe algo estranho. Durante toda a viagem, falaram sobre um simples objeto capaz de abrir um antigo tesouro. Mas aquele artefato parece importante demais para servir apenas como uma chave comum. Sua aparência lembra muito mais um símbolo religioso do que uma ferramenta. Mais uma vez, suas suspeitas aumentam. Quem realmente desejava aquele objeto? E, principalmente, para quê? Essas perguntas permanecem sem resposta. Sem perder tempo, Conan ordena que todos deixem imediatamente o templo, antes que novas armadilhas sejam ativadas.
O grupo inicia rapidamente o caminho de volta. Entretanto, eles ainda não sabem que recuperar a chave representava apenas a primeira parte do verdadeiro plano. Lá fora, pessoas muito mais perigosas já estão esperando pela chegada da expedição. E, pela primeira vez desde o início da aventura, Conan começará a compreender que o maior inimigo talvez nunca tenha estado escondido dentro daquele antigo templo. Ao deixar para trás a antiga câmara onde a chave sagrada permaneceu escondida durante séculos, Conan percebe imediatamente que alguma coisa mudou. O templo parece reagir à retirada do artefato. As pedras começam a vibrar levemente, antigas rachaduras surgem nas paredes e enormes blocos de rocha deslizam lentamente, modificando completamente o caminho por onde o grupo havia entrado. O mago compreende rapidamente o motivo. Aquele lugar nunca foi construído apenas para esconder um objeto precioso. Todo o complexo funcionava como um gigantesco mecanismo de proteção. Enquanto a chave permanecia em seu pedestal, todas as passagens permaneciam estáveis. No instante em que ela foi removida, o sistema iniciou automaticamente um processo de fechamento, impedindo que qualquer invasor deixasse o templo com facilidade. Essa revelação aumenta ainda mais a urgência da fuga. Conan assume novamente a liderança da expedição e ordena que ninguém se afaste do grupo. Em ambientes como aquele, um único corredor errado poderia significar ficar preso para sempre dentro das ruínas. Enquanto avançam rapidamente pelos corredores, vários obstáculos começam a surgir. Algumas portas desaparecem atrás de enormes blocos de pedra. Outras passagens simplesmente deixam de existir. O templo inteiro parece reorganizar sua estrutura para impedir que alguém escape carregando o artefato. Mesmo assim, Conan continua avançando. Sua experiência permite encontrar rotas alternativas sempre que o caminho principal desaparece. Em diversos momentos, ele utiliza sua enorme força para mover colunas parcialmente destruídas, abrindo espaço suficiente para que seus companheiros consigam atravessar. Essas cenas reforçam uma característica importante do personagem. Sua força nunca é apresentada apenas como um espetáculo visual. Ela representa uma ferramenta de sobrevivência. Conan não utiliza seus músculos apenas para derrotar inimigos, mas também para proteger aqueles que viajam ao seu lado. Enquanto isso, a princesa observa atentamente a chave recém-recuperada. Quanto mais tempo permanece segurando o objeto, mais estranha ela se sente. Em determinados momentos, pequenas lembranças parecem surgir em sua mente, como se aquele artefato despertasse memórias que nunca fizeram parte de sua vida. O mago percebe seu comportamento e pede que ela descreva exatamente o que está sentindo. A jovem responde que, por alguns instantes, consegue enxergar um enorme salão iluminado por tochas, sacerdotes utilizando roupas cerimoniais e uma gigantesca criatura observando tudo do alto de um altar. Essas visões preocupam imediatamente o velho feiticeiro. Segundo antigas tradições, determinados objetos mágicos preservam fragmentos da memória daqueles que os utilizaram no passado. Se isso realmente estiver acontecendo, significa que a chave possui muito mais do que simples valor simbólico. Ela pode carregar parte da própria história da antiga civilização. Enquanto conversam, um forte estrondo ecoa pelo templo. Conan olha para trás e percebe que parte do teto começou a desabar. Grandes blocos de pedra caem sobre os corredores por onde passaram poucos minutos antes. Agora não existe mais possibilidade de voltar. A única alternativa é seguir em frente. Durante a fuga,
o grupo chega a uma enorme galeria sustentada por dezenas de colunas gigantescas. No centro, existe um lago subterrâneo, iluminado apenas pela luz refletida nas pedras úmidas. Apesar da beleza do lugar, Conan sente imediatamente que existe algum perigo escondido ali. Seu instinto raramente falha. Poucos segundos depois, enormes criaturas começam a surgir lentamente da água escura. O filme utiliza novamente efeitos práticos bastante elaborados para apresentar esses monstros. Em vez de aparecerem rapidamente, eles emergem aos poucos, aumentando a tensão da sequência. Conan posiciona-se imediatamente entre as criaturas e seus companheiros. Mesmo enfrentando inimigos completamente diferentes daqueles vistos anteriormente, ele mantém a calma. Cada golpe de espada é calculado para impedir que os monstros consigam cercar o grupo. Enquanto isso, a guerreira demonstra novamente toda a sua habilidade em combate. Seus movimentos rápidos complementam perfeitamente o estilo brutal de Conan. Essa parceria torna-se cada vez mais eficiente. Os dois praticamente não precisam conversar durante as batalhas. Sem imaginar que seus inimigos já preparam uma emboscada muito além das montanhas, Conan conduz seus companheiros em direção ao próximo estágio da jornada. E cada quilômetro percorrido aproxima todos de um confronto que mudará completamente o destino daquela missão. Depois de compreender que a chave recuperada não servia para abrir um simples tesouro, mas sim um antigo selo, Conan passa a enxergar toda a missão de maneira completamente diferente. Pela primeira vez desde o início da jornada, ele admite para si mesmo que provavelmente foi enganado desde o primeiro encontro com a rainha. Ainda assim, abandonar a missão naquele momento não resolveria nada. Pelo contrário, agora ele precisava descobrir exatamente quem seria libertado e impedir que o ritual fosse concluído. A atmosfera da viagem também muda. Antes, o grupo caminhava motivado pela esperança de alcançar o destino. Agora, todos seguem em silêncio, conscientes de que cada passo os aproxima de um perigo muito maior do que imaginavam. Enquanto avançam pelas montanhas, o mago continua estudando a chave. Sob diferentes ângulos da luz, novos símbolos aparecem sobre sua superfície metálica. Aquilo demonstra que o artefato foi criado por uma civilização extremamente avançada para sua época. Em vez de ser apenas um objeto decorativo, ele parece responder à presença de determinadas energias mágicas. A princesa observa tudo com atenção. Desde que segurou a chave pela primeira vez, ela continua tendo pequenas visões. Às vezes, enxerga corredores iluminados por tochas. Em outros momentos, vê sacerdotes ajoelhados diante de um enorme altar. Embora essas imagens apareçam apenas por alguns segundos, tornam-se cada vez mais frequentes. O mago acredita que ela esteja revivendo fragmentos da memória preservada dentro do próprio artefato. Conan escuta essas explicações, mas continua preocupado com outra questão. Se a princesa realmente faz parte do ritual, por que ela nunca foi preparada para isso? A resposta chega lentamente. Talvez justamente porque ela jamais deveria desconfiar de seu verdadeiro destino. Enquanto o grupo descansa próximo a um rio, Conan decide conversar diretamente com a jovem. Ele pergunta se, em algum momento de sua infância, ouviu histórias sobre antigos templos ou cerimônias proibidas. Ela responde que, desde pequena, sempre teve sonhos estranhos envolvendo uma enorme porta de pedra e um brilho intenso vindo do chão. Na época, acreditava serem apenas pesadelos. Agora tudo parece ganhar um novo significado. O guerreiro percebe que a ligação da princesa com aquele ritual provavelmente existe desde o nascimento. Essa descoberta aumenta ainda mais sua determinação em protegê-la. Mesmo sem conhecer toda a verdade, ele já compreende que permitir seu retorno ao castelo pode significar condená-la à morte.
Enquanto isso, muito longe dali, a rainha recebe novas informações através de seus mensageiros. Eles confirmam que Conan conseguiu escapar do templo levando consigo tanto a princesa quanto a chave. A governante demonstra satisfação. Seu plano continua funcionando exatamente como havia previsto. Ela sabe que Conan inevitavelmente retornará ao reino, acreditando ainda precisar cumprir a missão para receber a recompensa prometida. Entretanto, seus generais começam a questionar se realmente vale a pena manter o guerreiro vivo até o final. A rainha responde com absoluta tranquilidade. Conan ainda possui uma função. Somente depois que ela terminar, sua morte será inevitável. Essa conversa revela mais uma vez a frieza da antagonista. Para ela, pessoas não possuem valor próprio. São apenas instrumentos descartáveis. Enquanto isso, a jornada continua. O grupo atravessa uma antiga floresta conhecida por antigas lendas. As árvores são tão altas que praticamente impedem a passagem da luz do sol. A vegetação cobre completamente antigas construções escondidas entre as raízes gigantescas. O diretor aproveita essa sequência para criar uma atmosfera bastante diferente das cenas anteriores. Em vez de grandes batalhas, o foco passa a ser o suspense. Ruídos misteriosos ecoam entre as árvores. Galhos quebram sem que ninguém apareça. Sombras parecem acompanhar discretamente os viajantes. Conan imediatamente percebe que estão sendo observados. Ele ordena que todos permaneçam atentos. Poucos minutos depois, várias flechas atingem árvores próximas ao grupo, uma emboscada. Diversos guerreiros surgem rapidamente entre a vegetação. Diferentemente dos soldados comuns encontrados anteriormente, esses homens demonstram enorme habilidade em combate. Suas armaduras apresentam símbolos semelhantes aos vistos no antigo templo. O mago conclui que provavelmente pertencem à mesma ordem encarregada de proteger os antigos segredos. Conan tenta evitar a luta inicialmente. Ele procura explicar que não pretende libertar qualquer criatura, mas os guerreiros não acreditam. Para eles, qualquer pessoa carregando aquela chave representa automaticamente uma ameaça. O confronto torna-se inevitável. A sequência demonstra novamente por que Conan conquistou fama em todo aquele continente. Mesmo enfrentando adversários altamente treinados, sua experiência fala mais alto. Cada movimento é preciso. Cada golpe possui um objetivo. Ele jamais desperdiça energia. Ao mesmo tempo, seus companheiros mostram quanto evoluíram desde o início da jornada. A guerreira protege a retaguarda. O mago utiliza ilusões para confundir parte dos inimigos. Os demais combatem em perfeita coordenação. Depois de vários minutos de batalha, os sobreviventes finalmente recuam. Antes de partir, porém, um dos anciãos da ordem aproxima-se lentamente de Conan. Em vez de atacá-lo, entrega uma última mensagem. Segundo ele, o verdadeiro inimigo nunca esteve escondido dentro do templo. Ele sempre aguardou pacientemente no palácio. Essas palavras permanecem ecoando na mente do guerreiro. Agora, praticamente todas as peças começam a se encaixar. A rainha nunca desejou proteger o reino. Seu objetivo sempre foi despertar o antigo poder aprisionado. Ao cair da noite, o grupo monta acampamento novamente. Ninguém consegue dormir. Todos percebem que o confronto decisivo está cada vez mais próximo. Durante essa pausa, o filme dedica alguns minutos ao desenvolvimento dos personagens. Conan observa silenciosamente as estrelas. A princesa aproxima-se dele e pergunta se ainda acredita na promessa feita pela rainha. Após alguns segundos de silêncio, ele responde apenas com uma frase. Algumas promessas morrem antes mesmo de serem cumpridas. É a primeira vez que Conan admite claramente ter perdido a confiança. Mesmo assim, ainda existe um sentimento difícil de abandonar: a esperança.
Caso a rainha realmente possua algum poder capaz de vencer a morte, será que tudo aquilo não passaria de um enorme mal-entendido? Esse conflito emocional continua acompanhando o personagem. Ele deseja salvar a princesa, mas também deseja reencontrar a mulher que perdeu. É justamente essa dualidade que torna suas decisões muito mais humanas. Enquanto isso, a produção continua impressionando pelo trabalho artístico. As paisagens naturais utilizadas durante toda a jornada ajudam a construir um universo que parece gigantesco. Montanhas, cavernas, rios e antigas fortalezas aparecem constantemente, reforçando a sensação de que Conan atravessa um continente inteiro. Grande parte dessas locações foi filmada em regiões montanhosas do México, aproveitando ambientes naturais para reduzir a necessidade de cenários artificiais e aumentar o realismo visual da aventura. Outro aspecto bastante elogiado pelos fãs é o figurino. Cada personagem possui roupas que refletem sua origem, sua função e sua personalidade. Conan continua utilizando trajes simples de guerreiro. A princesa veste roupas que destacam sua posição na família real. Já a rainha aparece sempre cercada por vestimentas luxuosas que reforçam sua autoridade e seu desejo de controlar tudo ao redor. À medida que a noite termina, Conan toma uma decisão definitiva. Independentemente da promessa feita pela rainha, independentemente da recompensa oferecida, ele não permitirá que a princesa seja sacrificada. Sem saber exatamente como conseguirá enfrentar um reino inteiro, o guerreiro prepara seus companheiros para a etapa final da missão. Ao longe, as primeiras torres do castelo começam finalmente a surgir no horizonte. O verdadeiro confronto está prestes a começar. Conforme o grupo se aproxima do reino, a paisagem muda completamente. As montanhas dão lugar a estradas largas construídas para o comércio. Pequenas aldeias aparecem espalhadas pelos campos e enormes muralhas começam a surgir no horizonte. Depois de tantos dias enfrentando templos antigos, florestas misteriosas e criaturas sobrenaturais, a visão da cidade deveria transmitir segurança. No entanto, Conan sente exatamente o contrário. Pela primeira vez desde o início da viagem, o maior perigo não está escondido em cavernas ou ruínas esquecidas. Agora ele se encontra dentro da própria civilização. Enquanto observam a fortaleza à distância, o mago lembra que reis e rainhas costumam possuir exércitos muito mais perigosos do que qualquer monstro encontrado durante a jornada. Um inimigo sobrenatural pode ser derrotado pela espada, mas um governante manipula pessoas, espalha mentiras e transforma aliados em inimigos sem precisar participar diretamente da batalha. Conan concorda em silêncio. Tudo o que descobriram durante a viagem confirma que a verdadeira ameaça nunca foi o templo. O templo apenas escondia aquilo que a rainha desejava desesperadamente encontrar. Antes de seguir em viagem, o grupo decide descansar pela última vez em uma pequena colina com vista para a cidade. Dali conseguem observar o movimento constante de soldados entrando e saindo dos portões principais. A princesa estranha a quantidade de guardas. Segundo ela, o reino jamais manteve um número tão grande de soldados concentrados no castelo. O mago interpreta isso como mais um sinal de que os preparativos para o ritual já começaram. Enquanto isso, Conan permanece analisando toda a região. Em vez de entrar diretamente pelos portões principais, ele começa a procurar possíveis caminhos alternativos. Essa decisão demonstra novamente sua experiência como guerreiro. Atacar um castelo fortemente protegido seria praticamente um suicídio. Muito melhor seria encontrar uma maneira discreta de entrar. Enquanto elaboram um plano, a narrativa retorna ao interior do palácio. A rainha reúne seus principais conselheiros e confirma que a cerimônia acontecerá naquela mesma noite.
Sacerdotes organizam enormes altares, soldados reforçam todas as entradas, servos carregam antigos objetos cerimoniais cuidadosamente preservados durante gerações. O ambiente inteiro transmite uma sensação de expectativa. Todos parecem acreditar que participarão de um acontecimento capaz de mudar para sempre a história daquele reino. Entretanto, apenas a rainha conhece o verdadeiro preço dessa conquista. Ela continua escondendo dos próprios seguidores que o ritual exige um sacrifício humano. Nem mesmo seus comandantes sabem exatamente quem será oferecido à antiga entidade. Esse detalhe reforça ainda mais sua personalidade manipuladora. Ela controla informações com extrema habilidade. Cada pessoa conhece apenas aquilo que precisa saber. Enquanto isso, Conan finalmente decide seguir viagem. O grupo aproxima-se lentamente das muralhas durante o anoitecer. A escuridão ajuda a esconder seus movimentos. Mesmo assim, patrulhas circulam constantemente pelas estradas próximas ao castelo. Em determinado momento, um destacamento de soldados cruza exatamente o caminho da expedição. Conan rapidamente faz sinal para que todos permaneçam escondidos entre as rochas. Durante alguns minutos, ninguém se move. Os cavalos passam lentamente. Os soldados continuam conversando, sem imaginar que o homem que procuram está escondido a poucos metros de distância. Assim que a patrulha desaparece, o grupo continua avançando. Essa sequência demonstra que, embora Conan seja conhecido por enfrentar seus inimigos diretamente, ele sabe exatamente quando evitar um combate desnecessário. Pouco depois, encontram uma antiga passagem utilizada décadas antes para abastecer o castelo através de um canal subterrâneo. Grande parte da estrutura está parcialmente destruída. Mesmo assim, ainda existe espaço suficiente para atravessar. O mago confirma que aquele caminho provavelmente leva aos antigos depósitos localizados abaixo da fortaleza. Conan decide arriscar. Entrar pelo subterrâneo representa a única oportunidade de alcançar o interior do castelo sem enfrentar centenas de soldados ao mesmo tempo. Enquanto descem pelos túneis, o ambiente torna-se extremamente escuro. Apenas pequenas tochas iluminam o caminho. As paredes apresentam sinais claros de abandono. Água escorre constantemente pelas pedras. Em alguns trechos, o teto parece prestes a desabar. Mesmo assim, continuam avançando. Durante a travessia, a princesa volta a sentir as estranhas visões provocadas pela chave. Desta vez, elas aparecem com muito mais intensidade. Ela consegue enxergar claramente um enorme altar, sacerdotes vestidos com mantos negros, uma multidão reunida diante de uma criatura adormecida. E no centro da cerimônia, uma jovem usando exatamente as mesmas roupas que ela. A visão desaparece imediatamente. A princesa para de caminhar. Seu rosto demonstra medo pela primeira vez. Ela finalmente compreende. Não foi escolhida para participar da cerimônia. Foi escolhida para morrer nela. Conan aproxima-se imediatamente. Sem precisar ouvir qualquer explicação, percebe pelo olhar da jovem que ela finalmente descobriu toda a verdade. Ele segura firmemente seu ombro e faz uma promessa simples. Ninguém vai tocar em você. Essa frase resume completamente a transformação do personagem. No início da história, ele aceitou a missão pensando apenas em recuperar aquilo que havia perdido. Agora, sua prioridade mudou completamente. Salvar uma vida tornou-se mais importante do que tentar recuperar o passado. Esse crescimento representa um dos principais temas do filme. Ao longo da jornada, Conan aprende que viver preso ao sofrimento pode fazer qualquer pessoa aceitar acordos perigosos. Mas também aprende que proteger quem ainda está vivo possui um valor muito maior do que perseguir promessas impossíveis. Enquanto isso, o grupo finalmente consegue sair dos túneis subterrâneos. Eles chegam aos antigos depósitos do castelo.
Grande parte do local encontra-se vazia. Aparentemente, todos os servos estão ocupados preparando o grande ritual. Isso facilita bastante a infiltração. Mesmo assim, Conan sabe que o momento mais perigoso ainda está por vir. Os corredores superiores estarão repletos de soldados. Do ponto de vista cinematográfico, essa parte do filme mantém o excelente trabalho de direção artística. Os corredores do castelo apresentam enormes tapeçarias, esculturas antigas e salões iluminados por centenas de tochas. A produção procura criar um contraste entre o luxo da corte e os ambientes escuros explorados anteriormente durante a jornada. Outro elemento interessante é o figurino utilizado pelos sacerdotes. Suas roupas utilizam tons escuros e símbolos ligados às antigas divindades, sugerindo que aquela religião permaneceu escondida durante muitos anos dentro do próprio reino. A trilha sonora acompanha perfeitamente essa mudança. Os temas heróicos praticamente desaparecem. Em seu lugar, surgem melodias lentas, compostas por coros e instrumentos graves que aumentam constantemente a tensão. Enquanto avançam pelos corredores, Conan observa que praticamente todos os soldados caminham na mesma direção. Isso significa apenas uma coisa: o ritual está prestes a começar. Sem perder tempo, ele acelera o passo. Cada minuto desperdiçado aproxima ainda mais a princesa do destino preparado pela rainha. O grupo sobe uma enorme escadaria em espiral. Ao alcançar o último andar, consegue ouvir cânticos ecoando através das paredes. As cerimônias já começaram. Conan segura sua espada, respira profundamente, olha para seus companheiros. Todos compreendem que não existe mais possibilidade de voltar. A batalha decisiva finalmente começou. Assim que Conan e seus companheiros alcançam os corredores superiores do castelo, o som dos cânticos torna-se muito mais intenso. A cada passo, fica evidente que centenas de pessoas participam da cerimônia preparada pela rainha durante tantos anos. O ambiente está completamente diferente daquele visto no início da história. O palácio que antes simbolizava poder político agora se transformou em um enorme templo dedicado a um ritual antigo. Conan caminha na frente do grupo, mantendo a espada firme em uma das mãos. Seu olhar demonstra uma determinação que não existia quando aceitou aquela missão. Naquele momento, ele já não pensa na promessa de trazer sua amada de volta à vida. Depois de tudo o que descobriu, compreende que algumas perdas não podem ser apagadas através da magia. O verdadeiro dever de um guerreiro não consiste em mudar o passado, mas impedir que novas tragédias aconteçam. Enquanto avançam pelos corredores, vários soldados aparecem bloqueando a passagem. Eles receberam ordens claras para impedir que qualquer pessoa interrompa a cerimônia. Sem perder tempo, Conan investe contra o primeiro grupo. A luta acontece em um espaço estreito, obrigando todos a combater praticamente lado a lado. Essa limitação favorece Conan, pois impede que os soldados utilizem sua vantagem numérica. Cada golpe de espada abre caminho para seus companheiros. A guerreira demonstra novamente toda sua habilidade utilizando a lança para manter os inimigos afastados. O mago lança pequenos feitiços capazes de confundir os soldados por alguns segundos, criando oportunidades para que Conan avance. A sequência reforça uma ideia construída desde o início da aventura. Nenhum deles conseguiria chegar tão longe sozinho. Somente a confiança construída durante toda a jornada tornou possível enfrentar um exército inteiro. Depois de derrotarem os primeiros guardas, continuam avançando rapidamente pelos corredores. Enquanto isso, no enorme salão principal, a rainha observa os preparativos finais. A princesa é conduzida lentamente até o altar central. Sacerdotes recitam antigas palavras em um idioma praticamente esquecido. Grandes brasões representando a antiga divindade decoram todas as paredes.
Centenas de tochas iluminam o ambiente, fazendo com que o salão inteiro pareça ainda mais grandioso. A rainha demonstra absoluta tranquilidade. Ela acredita que Conan jamais conseguirá atravessar todas as barreiras montadas ao redor da cerimônia. Mesmo que consiga entrar no castelo, ainda terá de enfrentar dezenas de soldados antes de chegar ao altar. Essa confiança excessiva acabará se tornando seu maior erro. Enquanto isso, a princesa começa finalmente a compreender toda a dimensão do plano. Durante toda a vida, acreditou fazer parte da família real. Agora descobre que sua linhagem sempre foi utilizada apenas como instrumento para realizar um antigo ritual. O choque emocional é enorme. Ela percebe que todas as decisões tomadas por aqueles que governavam o reino possuíam um único objetivo: prepará-la para aquele momento. Apesar do medo, a jovem demonstra coragem. Ela tenta resistir aos sacerdotes, luta para se libertar, mas vários guardas a seguram firmemente. Nesse instante, Conan finalmente chega à entrada do enorme salão. Ao abrir as gigantescas portas de madeira, ele encontra exatamente aquilo que imaginava. O ritual já começou. Durante alguns segundos, todos os presentes voltam o olhar para o guerreiro. O silêncio domina completamente o ambiente. A rainha sorri discretamente. Ela já esperava por sua chegada. Na verdade, nunca pretendeu impedir que Conan alcançasse aquele lugar. Queria apenas que chegasse tarde demais. Sem dizer uma única palavra, Conan começa a caminhar em direção ao altar. Os soldados imediatamente avançam para interceptá-lo. O combate que se segue torna-se um dos maiores de toda a aventura. Espadas colidem por todos os lados. Escudos são destruídos. Tochas caem ao chão. O enorme salão transforma-se em um verdadeiro campo de batalha. Visualmente, essa sequência representa um dos momentos mais ambiciosos do filme. A direção combina dezenas de figurantes, efeitos práticos, cenários monumentais e coreografias cuidadosamente planejadas para transmitir a sensação de uma guerra acontecendo dentro do próprio templo. Enquanto Conan enfrenta sucessivas ondas de soldados, seus companheiros procuram abrir caminho até a princesa. A guerreira elimina vários guardas utilizando sua velocidade. O mago protege o grupo criando barreiras temporárias capazes de retardar o avanço dos inimigos. Mesmo assim, o número de adversários parece infinito. A cada soldado derrotado, outros 2 ocupam seu lugar. A rainha observa tudo sem demonstrar qualquer preocupação. Ela sabe que o ritual está muito próximo da etapa final. Basta ganhar mais alguns minutos. Nesse momento, Conan finalmente consegue romper a última linha de defesa. Ele aproxima-se rapidamente do altar. Antes que consiga alcançar a princesa, porém, o comandante da guarda coloca-se em seu caminho. O guerreiro responsável pela segurança da rainha sempre desconfiou de Conan. Agora vê a oportunidade perfeita para eliminá-lo. Os 2 iniciam um duelo intenso. Diferentemente dos soldados comuns, esse adversário possui enorme experiência em combate. Durante vários minutos, nenhum dos 2 consegue obter vantagem. As espadas colidem repetidamente. Faíscas iluminam o salão. Cada golpe exige toda a força de ambos. Enquanto isso, o ritual continua. Os sacerdotes aceleram os cânticos. A energia presente no salão torna-se cada vez mais intensa. A chave recuperada no antigo templo começa a emitir um brilho dourado. Todos percebem que algo está acontecendo. O mago compreende imediatamente. O selo está começando a se romper. Caso a cerimônia seja concluída, a antiga entidade finalmente despertará. Essa revelação aumenta ainda mais a urgência da batalha. Conan percebe que não pode perder mais tempo. Depois de bloquear um poderoso ataque do comandante, utiliza toda sua força para desarmá-lo. A espada do inimigo atravessa o salão. Antes que consiga reagir novamente, Conan desfere o golpe decisivo. O comandante cai derrotado.
Pela primeira vez desde o início do confronto, o caminho até a princesa está completamente livre. Entretanto, quando Conan finalmente alcança o altar, percebe que chegou exatamente no instante mais crítico. A cerimônia entrou em sua fase final. A energia liberada pela chave começa a percorrer todas as antigas inscrições espalhadas pelo salão. O chão inteiro começa a tremer. As enormes colunas vibram. As tochas apagam quase simultaneamente. E uma presença antiga parece despertar nas profundezas daquele lugar. Conan compreende que impedir a rainha já não será suficiente. Agora será necessário enfrentar algo muito mais perigoso, algo que permaneceu aprisionado durante incontáveis gerações e que finalmente está prestes a retornar ao mundo dos vivos.